Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 23 de junho. Hoje a igreja nos convida a celebrar a solenidade da Natividade de São João Batista. Amados irmãos e irmãs, as natividades, poucas nós as celebramos na Santa Igreja. Nós temos, de fato, e comemoramos a Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Natal, a Natividade de São João Batista, e agora nós celebramos, ou também poderíamos dizer, celebramos a Natividade de Nossa Senhora. Então, esses três momentos, o Natal, que é a Natividade de Jesus, a Natividade de São João Batista e a Natividade de Nossa Senhora. Nós celebramos e comemoramos esta graça do amor de Deus sobre a vida destes homens e desta belíssima mulher que nos levam à profunda experiência do amor de Deus em nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, depois o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato desta solenidade da Natividade de São João Batista. Já no século IV tem-se notícia de um culto a São João Batista. Santo Agostinho se refere à festa da Natividade desse santo no dia 24 de junho e sabe-se que é a única festa litúrgica de nascimento afora da Natividade de Maria. No plano divino da salvação, o Batista é escolhido para ser o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele vem aplainando os caminhos para o Messias, porque está para chegar. Assim também nós observamos, amados irmãos e irmãs, que com muita razão Jesus diz: João é muito mais que um profeta.
é maior entre os nascidos de mulher. Deixemo-nos envolver pela eloquente figura de João Batista e celebremos seu nascimento com fé e fervor. Amados irmãos e irmãs, esta solenidade da natividade de São João Batista pode ser vivida, então, em dois momentos, poderíamos assim dizer, ou uma celebração das vésperas, ou a celebração do dia. O evangelho que hoje estamos refletindo é o evangelho da celebração do dia de São João Batista. E o trecho do evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, com toda certeza, dá sequência àquilo que a natividade traz, então, como referência do evangelho. No evangelho da natividade, nós temos o início, então, do evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 a 17. E fala, então, amados irmãos e irmãs, da experiência da visita do anjo Gabriel a Zacarias. A palavra nos fala que Zacarias, quando ouve e fica ciente de que Isabel, sua esposa de idade avançada, considerada estéril, ficaria grávida, ele duvida, ele não acredita. E esta atitude faz com que ele fique mudo. Olha que coisa mais profunda se nós observarmos. Ele duvidou, ele não acreditou, mas Deus não deixou de derramar sobre a vida dele e de sua esposa os seus favores e graças. Eles concebem João Batista, e João então nasce. E é justamente este episódio do nascimento de João que o evangelho ao qual nós lemos nos fala. Então a palavra nos diz: completou-se o tempo da gravidez e Isabel deu à luz um filho. É importante lembrarmos que neste contexto Maria se encontrava presente. Maria vai ao encontro de Isabel para servir, para estar ali ajudando, auxiliando, e fica com ela quando sabe que ela está grávida, é o 6º mês, e fica com ela mais 3 meses, ou seja, Maria está aqui neste momento. Os vizinhos e parentes ouvem dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e se alegram com ela. Então a misericórdia de Deus é derramada sobre a vida de Isabel, é derramada sobre a vida de Zacarias. Amados irmãos e irmãs, este favor de Deus, a graça, o amor que é derramado sobre os corações, sobre a vida. 8 dias se passaram e, como de costume, se levava o primogênito para viver, para se consagrar ao Deus da vida e fazer o sinal da circuncisão. Então, na circuncisão também era imposto o nome era colocado. A palavra nos diz que os vizinhos, os parentes mais próximos, eles queriam dar o nome a este menino de Zacarias. Contudo, Isabel dizia: não, o nome dele será João. E aí começa o conflito. Como será possível? Não há nenhum parente, ninguém tem esse nome. E então procuram ver com Zacarias qual seria o nome do menino. A palavra nos fala que ele pede uma tabuinha. Então, nos recordemos, a realidade de não confiar leva, sobretudo, Zacarias a perder a voz. E neste momento, então, há uma remissão, poderíamos dizer. Zacarias se redime. Ele passa verdadeiramente, sobretudo, a partir dos sinais da concepção, ele passa a crer, ele passa a reconhecer. Mas é necessário que ele proclame. Se num primeiro momento ele recua, agora ele precisa acreditar, e não só acreditar, ele precisa proclamar. Mas se ele não fala, qual o caminho? Escreve: seu nome é João. E a palavra nos diz que no mesmo instante a língua de Zacarias se solta, se abre, e ele
eleva um grande louvor a Deus. Ele fala, eleva um grande louvor. E todos os vizinhos ficam com medo. Eles ficam surpresos, mas como esse homem não era mudo? Por que agora está falando? Por que agora está dizendo? Amados irmãos e irmãs, somos convidados a ser voz de Deus. Somos convidados pelo munus do batismo a exercer então a graça, a vocação de profetas. E o profeta é a voz de Deus, aquele que fala em nome do Senhor. Zacarias vive então este ofício. Ele é o porta-voz de Deus. Ele fala aos que ali estão que o nome desse menino é Zacarias, para se cumprir a promessa. Todos os vizinhos ficam com medo, porém a notícia se espalha. A notícia vai longe. Todos os que ouvem a notícia ficam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Então, a mão do Senhor, o Deus que cuida, o Deus que ampara, o Deus que zela. Amados irmãos e irmãs, precisamos ter esta confiança. A mão de Deus, a mão do Senhor nos sustenta. Estás conosco, estás junto a nós, para que não tropecemos em alguma pedra, para que possamos seguir firmes, fortes, convictos na fé. Por isso o Senhor nos sustenta e vamos crescendo, vamos nos fortalecendo em espírito e verdade. Vamos nos fortalecendo na graça e no amor. Vamos nos fortalecendo no conhecimento do Senhor. Portanto, tenhamos esta confiança. A mão do Senhor está conosco. A palavra ainda continua: ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. A apresentar-se publicamente. E é importante lembrarmos a palavra do próprio João Batista: aplanai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. A palavra nos diz que João retoma aquilo que o profeta Isaías diz e nos convida a viver. E ele diz também que ele não é digno de desamarrar as sandálias do Salvador. Mas é importante e melhor que antes Jesus cresça e ele diminua. Que o Senhor nos ajude a amá-lo, servi-lo e testemunhá-lo aos nossos irmãos e irmãs, para que assim possamos dizer, amados irmãos e irmãs, como o salmista que diz no dia de hoje: eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Deus nos formou e nos continua a formar, a nos fazer cada vez mais filhos e filhas seus. São João Batista, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.